Olá, ouvintes! Que bom tê-los novamente conosco, retornando ao projeto Ciência é Vida. O nosso projeto visa democratizar o acesso ao conhecimento e o acesso à educação, utilizando essa grande ferramenta chamada internet. Hoje nós trouxemos a última questão dessa trilha de aprendizagem do Exame Nacional do Ensino Médio, na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. A questão é a questão de número 120 da prova amarela e o ano base do Enem é o ano de 2020. Questão 120. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, alternativa A, reagem com a água do mar e sofrem degradação, gerando compostos com elevada toxicidade. Alternativa B, acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de molúsculos e a morte de corais. Alternativa C, dissolvem-se na água, causando a mortalidade dos seres marinhos por ingestão da água contaminada. Alternativa D, tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Ou, alternativa E, tem cadeias pequenas e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos ventos nas orlas marítimas. Realizando um resumo conceitual, nós estamos na área da química orgânica, que é a parte da química que estuda os compostos à base de carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, presentes em organismos vivos, vivos do reino animal ou vivos do reino vegetal. O petróleo nada mais é do que um composto apolar, ou seja, ele não tem uma polaridade definida. A cadeia principal é formada por carbono e hidrogênio. Logo, ele também é um hidrocarboneto, por isso ele se encontra na parte de química orgânica, oriundo da decomposição de resíduos orgânicos ou resíduos fósseis. Tem uma textura oleosa, é inflamável, a coloração mais comum é a coloração escura e é menos denso do que a água, ou seja, ele flutua na água. A composição geral do petróleo é 82% carbono, 12% hidrogênio, 4% nitrogênio, 1% oxigênio, 0,5% sais e 0,5% metais. Alguns elementos do petróleo são os elementos sulfurados, nitrogenados, oxigenados, as resinas, os alfatenos e metálicos com ferro, cobre e zinco. A utilização mais comum do petróleo é como fonte de energia. Os dois principais combustíveis oriundos do petróleo são a gasolina e o diesel. É matéria-prima para a fabricação de plásticos, borrachas sintéticas, tintas, solventes, produtos cosméticos, entre outros. O processo de separação dos elementos químicos do petróleo é a destilação fracionada. Retornando às alternativas da nossa questão, nós queremos entender o porquê dos impactos decorrentes do derramamento de petróleo no mar. Alternativa A, ele fala que reage com a água é polar, então observe que na verdade não há uma reação entre a água e o petróleo, uma vez que o petróleo é apolar e a água é polar. Um polar não se mistura ou reage com um apolar. Logo, a alternativa não está adequada. Na alternativa B, acidifica o meio. Acidificar o meio significa gerar um ácido, ou seja, ocorrer uma reação, e essa reação não ocorre, uma vez que a água é polar e o petróleo é apolar. Logo, a alternativa não está adequada. Na alternativa C, dissolve-se na água. Aqui também nós já temos um erro conceitual, uma vez que o petróleo não se dissolve na água, porque ele é apolar e a água é polar. Logo, essa alternativa também não está coerente. Já na alternativa B, tem caráter hidrofóbico, ou seja, repele a água, ok, uma vez que a água é polar e o petróleo é apolar. Baixa densidade, ok, isso também acontece uma vez que o petróleo flutua na água, e isso impede as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Isso também ocorre uma vez que o petróleo é menos denso do que a água, logo ele flutua e ele dificulta a troca gasosa entre a água e a atmosfera.
Até o momento, essa é a alternativa mais adequada. Vamos olhar a alternativa E, tem cadeia pequena e elevada volatilidade. Isso também não está correto, uma vez que as cadeias do petróleo são longas e ele tem baixa volatilidade. Se ele tivesse alta volatilidade, ele evaporaria de forma mais fácil, o que facilitaria o trabalho de remoção do petróleo da água. Sendo assim, a alternativa mais adequada é a alternativa D. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. E assim, finalizamos mais este conteúdo com o desejo de termos criado valor para você e para o seu futuro. E não se esqueçam que o projeto Ciência é Vida agora também está presente no LinkedIn e no Spotify. Nos sigam por lá. Até breve!